Eu queria começar hoje falando da criação de cavalo que eu tive e tenho até hoje, graças a Deus, que é o meu maior hobby, o meu maior divertimento, a criação de cavalo. E isso teve um início. Eu contei para vocês aí numa outra ocasião que quando eu formei em engenharia, eu fui trabalhar com o senhor Bento Paixão e ele me deu um potro pampa muito bonito chamado Cacique. E esse cacique eu não tinha onde colocá-lo. Então eu coloquei primeiro no Jockey Club, que estava desativado na época, depois no Jockey Club foi ser ativado, e nós mudamos para a Hípica, e ficou na Hípica, e daí não tinha onde pôr o cacique. Quando foi em 1970, eu e o Lício, meu irmão, começamos a procurar uma fazenda para nós comprarmos. E falamos isso com a mamãe. E a mamãe, então, procurou, antigamente era costume, hoje vai na internet e procura, mas antigamente procurava nos jornais. E a mamãe, procurando no jornal lá, procurando, ela achou um anúncio de uma fazenda. O anúncio era maravilhoso, mais bonito até do que a fazenda. O anúncio era sedutor, que falava que ela tinha 200 galinhas, 10 patos, peru, e vaca, e boi, era coisa. E depois ele terminava o anúncio assim, falando: e junte-se a isso a beleza e o fascínio da Serra Negra. Serra Negra é um conjunto de serras que tem atrás da nossa fazenda, que é muito conhecida, e na qual a Frimisa, que era uma entidade do governo de Minas Gerais, tinha um frigorífico muito grande, criado pelo Juscelino Kubitschek, que era Frimisa, que era Frigorífico de Minas Gerais S.A. E essa Serra Negra realmente é fascinante, é uma serra linda. As pessoas às vezes não dão muito valor a ela, mas a pessoa que fez o anúncio explorou essa questão e pôs, junto-se a isso, a beleza e o fascínio da Serra Negra. E nós fomos lá ver a fazenda, eu e o Ulisses. Chegamos lá, gostamos muito, o lugar era muito perto, era Betim. Betim já tinha uma história muito grande, porque a mamãe, quando jovem, havia morado em Betim, meu avô mudou-se para Betim, o pai da Maria Helena nasceu em Betim, então o Betim já nos fascinava pela cidade. E a fazenda era muito perto da cidade, muito pertinho, eram 4, 5 quilômetros de Betim. Então, nós compramos essa fazenda. E aconteceu um fato muito interessante, nós compramos de uma família tradicional italiana aqui de Belo Horizonte, Martini, família Martini, e nós, então, foi pago em prestações mensais. Nós demos uma entrada e prestações mensais. E para passar a escritura para nosso nome, o dono da fazenda, o senhor Amadeu, exigiu que nós colocássemos isso no cartório. Então, as promissórias que nós demos, ele depositou no cartório de Betim e nós iríamos pagar no cartório todo mês. E isso aí foi muito interessante, porque o papai ficou tão orgulhoso de nós termos comprado a fazenda, que ele fazia questão absoluta dele pegar o dinheiro aqui, pegava o cheque conosco aqui no escritório, ia em Betim e pagou prestação por prestação até terminar, acho que eram 6 vezes, e ele pagou as 6 prestações, e aquilo foi um orgulho muito grande para ele. E é claro, para uma pessoa imigrante, chegou no Brasil sem falar a língua, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, evoluir uma família inteira de 7 filhos e conseguir ver 2 filhos dele comprar uma fazenda, para ele era uma satisfação enorme. E o dia que ele foi lá pagar a última prestação, que aí foi lavrada a escritura, nós vimos estampado no rosto dele uma alegria enorme e uma satisfação muito grande. Então começou a nossa história na fazenda aí. Nós demos sorte também, porque nessa fazenda tinha um encarregado muito antigo do senhor Amadeu Martini, chamava Januário. E o Januário continuou conosco. Era um homem muito bom, de muita experiência, de muita vontade de trabalhar, e nos ajudou muito naquele início da fazenda. Então, eu quero fazer essa menção ao Januário,
depois vou fazer menção à família dele, os filhos deles, praticamente todos eles trabalharam conosco, e é uma família que nos ajudou muito. Compramos a fazenda, e lá tinha umas vacas, tinha uns bois, e nós nunca tínhamos mexido com isso. É verdade, eu já tinha dito para vocês que eu não tenho nenhuma origem rural na minha família. Zero. Não tem ninguém. Papai veio de fora, meus irmãos, 2 eram médicos, nem sabiam o que era fazenda, não gostavam, minhas irmãs não sabem, e eu e o Lício tinha alguma queda, o Lício menos e eu mais, para ter uma fazenda. Então começamos a ter uma fazenda que, quando compramos, ela era de 130 e poucos hectares, ela hoje tem 400 hectares, porque nós fomos comprando todas as propriedades em volta dela, nós compramos, e ela hoje é uma fazenda grande, uma fazenda de 400 hectares. Dentro de Betim, é muito grande. Talvez lá no Mato Grosso, lá no norte de Minas, ela seja pequena. Mas para falar que ela é dentro de Betim, é uma fazenda muito grande hoje. E nós fomos comprando e ela virou essa fazenda grande. Aí eu precisava de levar o cacique para lá, porque aí eu já tinha onde colocar o cacique. Nós, então, construímos um galpãozinho, que chama Galpão de Baixo, lá na fazenda. Até hoje ele é chamado assim, porque tinha o galpão de cima e esse era o galpão de baixo. E nós fizemos um galpãozinho e, junto a ele, fizemos uma baia para o cacique. E o cacique, então, tinha onde morar, onde ficar. Foi maravilhoso aquela época. Depois, eu vou contar a história de uma baia passaram para 4, mas, na verdade, era uma baia para o cacique. Aí aconteceu que eu tendo o cacique, eu precisava para eu ser um criador de cavalo, para eu começar a criar cavalo, eu precisava de ter éguas. E as 2 primeiras éguas que eu tive na minha vida, eu me encontrei com um amigo meu, que é meu amigo até hoje, o Heitor Lambertucci, e ele me falou: Emir, eu e o Ronaldo Camargo, que era um amigo deles e amigo meu também, vamos vender 2 éguas do nosso criatório. Uma chama Micaela Sempre Viva, que é uma tordilha, e a outra é Joia. Ela é registrada, ela é Micaela também, mas o senhor Adelino não pegou o registro dela. E ela chamava, não esqueci o nome dela. Eu peguei e comprei as 2 éguas deles e coloquei na fazenda. Então eu tinha o cacique e 2 éguas. O doutor do Norte, Lourenço André, que era um técnico da Associação Brasileira, foi lá registrar esses animais para mim. Registrou o cacique, registrou as 2 éguas. Uma era a Micaela Sempre Viva, e a outra, que não tinha nome, porque eles tinham perdido o documento, eu coloquei o nome de Joia das Arábias. Aí começou, então, o criatório das Arábias, porque o cacique também era de livro aberto, ele foi registrado como cacique das Arábias. A Micaela Sempre Viva já tinha sobrenome, que era Micaela, e a Joia eu coloquei Joia das Arábias. Então comecei a criação de cavalo com o cacique e 2 éguas. Essas 2 éguas eram fantásticas, deram produtos maravilhosos. O Januário até brincava que uma era a Caixa Econômica, o outro era o Banco do Brasil, porque todos os produtos que elas davam eram muito procurados, todo mundo queria o produto do cacique com elas, que era, naquela época o Pampa era muito raro, o cacique era Pampa, a Micaela Sempre Viva. Nós apelidamos ela de Rainha, nós chamávamos de Rainha lá na fazenda, até hoje eu não sei porquê, mas todo mundo conhecia ela como Rainha. E a Joia, e eles deram produtos muito bons que eram muito procurados. Mas uma fazenda daquele tamanho, um reprodutor maravilhoso e 2 éguas, era muito pouco. Eu, então, tinha um amigo, conhecia uma pessoa que era um grande criador de campolina, chamava Guido Pacheco de Magalhães. E o Guido Pacheco sempre me convidava para ir à casa dele. Mas eu nunca podia ir, porque era em Valadares, era difícil ir lá, então eu falava, agradecia, falava: Guido, um dia eu vou. Então tinha um criador de campolina muito forte em Campos, era o criador mais forte do Rio de Janeiro, chamava Severino Veloso. E esse Severino Veloso me ligou e falou assim: Emir, nós vamos fazer um leilão aqui em Campos, e eu queria só fazer um parênteses, o seguinte: não existia leilão naquela época, o cavalo era vendido na fazenda.
Você ia na fazenda, comprava, o outro ia lá, visitava. Tanto é que a minha fazenda vivia cheia de gente, todo mundo ia lá ver o criatório nosso. Isso é depois. E o Severino me convidou para ir a Campos, no estado do Rio de Janeiro, para um leilão que ele ia fazer. Que eu me lembre, é o primeiro leilão de cavalo. Pelo menos de Campolina foi. E ele ia fazer o leilão e me convidou. Eu tinha que ir a Campos, era longe, Maria Helena tinha os filhos para olhar, não pôde ir comigo. Eu, então, convidei o irmão dela, o Marco Antônio, que foi comigo. Marco, vamos a Campos? Vamos. O Marco muito disposto, muito gente boa, e era rapazinho na época. E nós fomos para Campos, eu e o Marco Antônio, para assistir o leilão do Severino. Nós saímos daqui numa sexta-feira, depois do almoço, porque nessa época eu trabalhava demais, eu não podia sair sexta-feira de manhã. Eu não podia perder meio-dia de serviço, era muito. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir às obras, eu não podia sair. Então nós almoçamos e saímos, eu e o Marco Antônio. E chegamos em Campos à noite, à tarde da noite, muito perigoso, porque Campos naquela época era um polo enorme de cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, e naquela estrada passavam uns tratores puxando aquelas carretas de cana, não tinha luz, não tinha nada, não tinha sinalização. Então nós ficávamos com muita atenção, porque nós cruzávamos com ele, indo e voltando, tudo no escuro. Mas tudo bem, chegamos a campo, hospedamos no hotel, e no outro dia nós fomos para o leilão. Aí aconteceu um fato inusitado. Primeiro animal que entrou na pista foi o Premier do Severino. Era o cavalo reprodutor dele. E quando ele pôs o Premier na pista, a filha dele, Valéria, eu ainda me lembro o nome dela, entrou chorando na pista e falou: pai, pelo amor de Deus, não venda o Premier. Nosso criatório vai acabar, se o senhor vender o Premier, vai acabar o nosso criatório, não venda o Premier. E não venda nossas éguas, senão nós vamos ficar fora do Campolina. Isso foi o que aconteceu em Campos. Aí o Severino foi no microfone, pediu desculpa a todos, mas que o leilão estava encerrado, que ele não ia fazer o leilão mais. E eu tinha saído de Belo Horizonte para ir a Campos a convite dele. Ele ficou muito acanhado, me chamou, e eu falei: ô, Severino, eu compreendo perfeitamente, porque acima de tudo é a família. Você não vai desagradar a sua filha por causa de alguns reais, naquele tempo acho que devia ser cruzeiros ainda, que você não precisa tanto. Então, eu concordo com você e não tem problema nenhum, eu vou ficar aqui em Campos até domingo, e domingo eu vou embora. Nisso, eu fui para o hotel e falei com o Marco: ô Marco, tem um amigo meu que me convidou para ir a Valadares. Quem sabe a gente aproveita e vai a Valadares e nós vamos visitar o Guido Pacheco lá. O Marcos, muito solícito, muito bacana, falou: vamos sim, estou pronto para ir. Nós fomos no hotel, pagamos a diária, pegamos o carro e rapamos para Valadares. Eram umas 3 horas de carro, sei lá. Chegamos em Valadares, eu hospedei de novo no hotel em Valadares e procurei contato com o Kiko, com o Guido na fazenda, na casa dele. Aí a moça falou assim: não, o senhor Guido não está aqui, não. Ele está recebendo uns amigos lá no Aras dele, que era dentro da cidade de Valadares. Ele está recebendo uns amigos lá no Aras. O senhor podia ir lá, que ele vai encontrar com o senhor lá. Eu falei: perfeitamente. Saímos de Valadares, deixei minhas coisas no hotel e fomos para o Aras do Guido, que era perto da cidade, bem perto. E chegamos lá, foi aquela surpresa maravilhosa, né? A Rosária, a esposa dele, faz uma festa danada para nós, o Guido fez, os filhos fizeram muita festa para nós, que aquilo era inusitado, realmente. Um amigo sair de Belo Horizonte, ir a Campos, depois parar em Valadares, era uma coisa assim de juventude mesmo, de força, de vontade de querer ir. Então foi aquela festa toda. Eu falei: ô Guido, que coisa boa. Ele estava mostrando os animais lá para os convidados. E eu falei com ele: ô Guido, eu vim aqui porque você me falou que tinha uns potros para vender. E eu queria ver esses potros. Ele falou: Emir, esses potros não estão aqui em Valadares. Eles estão na minha fazenda em Aimorés. Você quer ir lá?
Eu falei, quero. Então, tudo bem. Estava acabando lá o almoço lá na casa dele. Então, tudo bem, nós vamos encerrar isso aqui e eu te pego no hotel daqui a 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo. E nós fomos para o hotel, paguei a diária sem ficar lá. O moço, eu tenho a impressão que nem me cobrou, porque eu falei, moço, eu vim aqui tem 2 horas e estou saindo porque tenho que viajar. E acho que ele nem cobrou a diária. E nós fomos pagar e então o guido passou e nos pegou e nós fomos para Aimorés. Seguimos a noite, passamos numa tribo de índios que tem em Krenak, no caminho antes de chegar em Aimorés, tem uma tribo de índios que mora lá, e nós fomos beirando o Rio Doce, chegamos em Aimorés. Chegamos em Aimorés, fomos dormir na fazenda do guido. Já era tarde da noite. Fomos, dormimos lá e de manhã cedinho tomamos o café e fomos ver os potos que ele tinha. Ele tinha 4 potos na fazenda, muito bonitos, todos com a letra F, porque é normal, eu não uso isso, eu não uso letra no criatório por ano, mas a maioria dos criadores usa letra daquele ano. Então, todos os potos daquele ano, que esse poto tinha 10 meses, 11 meses, era com a letra F. Eu lembro do frevo, do fazão, do feitiço, tinha mais um, eram 4 potos. E aí ele me mostrou os 4 potos e eu gostei do frevo. E falei, ô Guido, eu agradei desse aqui, eu vou ficar com ele. Perfeitamente. Quanto que é? Ele falou o preço lá que eu nem lembro, porque a moeda mudou também, a gente não consegue nem saber. E eu fiquei, então, com o frevo, chamava frevo de Santarém, porque o sufixo dele era Santarém. Então, frevo de Santarém. Eu comprei o poto com 10 meses. E ele falou assim, Emir, você vai precisar de algumas éguas também? O meu sobrinho, Zé Antônio, que a fazenda dele é aqui do lado, tem umas éguas que ele vende. Eu falei, ô Guido, quero sim, vamos lá comprar as éguas, vamos. Então fomos à fazenda do Zé Antônio, vizinho, sobrinho dele, e pôs a eguada lá e eu escolhi 4 éguas. Então fiquei comprando um potrinho e 4 éguas. Eu já tinha 2, eu já achava que era um grande criador, tinha 6 éguas. E 2 reprodutores, o cacique e o frevo pequenininho, eu já era grande. Eu me considerava grande criador. E então, esse é o início do criatório das Arábias. Daí esse criatório depois ficou enorme, mas o início foi isso aí. O papai, o dia que eles foram buscar esses animais, o papai estava internado no hospital. O papai tinha tido um problema e aconteceu um fato que eu vou aproveitar o momento e vou historiar aqui para vocês. Eu saí da obra de manhã, fui em casa, tomei banho, peguei a Marilene e nós fomos ficar com o papai no Hospital São Lucas. E nós estávamos lá no hospital, eu, Maria Helena e mamãe. O papai deitado e eu contando para o papai que eu tinha comprado umas éguas e um potrinho. E muito feliz que tivesse acontecido isso, porque... E ele também, né, vendo o filho dele, aquele filho que era menino, de andar descalço na rua, jogar futebol na rua, de repente, engenheiro, e já comprando uma fazenda e começando a criar cavalo, para ele, na cabeça dele, aquilo era demais. Era muito bom para ele, ele ficou muito feliz. Mas, infelizmente, 1 hora depois desse caso que eu estava contando para ele, aconteceu uma fatalidade enorme. Ele teve um AVC na minha frente, da Maria Helena e da mamãe. Na hora que nós estávamos dentro do quarto, papai teve um AVC e começou a passar mal. E nós saímos buscando o médico, daí a história não termina bem, porque ele ficou 40 dias internado do CTI e veio a falecer. Mas ele teve a satisfação de, antes de morrer, não sei se isso passa para a pessoa, a gente não sabe o futuro, mas ele ficou muito feliz naquele momento. Então, o último momento meu com meu pai foi de dar para ele uma notícia boa. Daí para frente, ele já não tinha consciência para entender mais as coisas. Nós ficamos 40 dias com ele no hospital, pelejando no CTI e tal, mas, infelizmente, ele veio a falecer. Então, esse é o início da criação das Arábias. Fala.
Vai chegar aí. O que a Marilena quer falar é o seguinte: eu comprei o frevo e ficaram mais 3 potros para lá na fazenda. Ficaram mais 3 potros. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, passado alguns dias, o Luiz Ângelo Câmara, filho do Zé Eugênio, que era uma pessoa maravilhosa, meu amigo, meu companheiro de todas as horas, Luizão, me ligou e falou assim: "Ô, Emi, você trouxa meu, você não conhece de cavalo mesmo, hein? Você foi lá, tinha 4 potros para você escolher, você deixou o melhor para trás. E eu fui lá e comprei ele." Eu falei: "Luizão, não é possível. O melhor é o fazão. E você comprou o frevo." Nossa Senhora, eu fiquei doente com isso. Será que eu sou tão ingênuo em cavalo que eu não conhecia isso? Tudo bem. Eu falei: "Luizão, infelizmente já está aqui, estou tratando dele e vamos ver na exposição o que vai dar." Aí tem a chegada do frevo na fazenda. Eu contratei um caminhão de um filho de um criador aqui, filho do Zé Antônio, que era o Celso, que tinha uns caminhões para transportar cavalo, e o Celso foi lá em Amorés, buscou o frevo, que era o potrinho, com 4 éguas. E veio embora para Belo, passou em Valadares e veio embora para Belo Horizonte trazendo esses cavalos. Quando ele marcou de chegar, ele falou assim: "Eu vou chegar na fazenda 2h da tarde." Aí aconteceu um caso até bacana. Eu fui para a fazenda, nós ficamos esperando. Quando de repente chega o caminhão lá. E estava eu, o Januário e o Zé, que é o filho do Januário mais velho, o filho mais velho do Januário, que depois viria a ser o tratador desses cavalos. E o tratador e grande campeão. Foi um dos tratadores que mais ganhou título na vida, foi o José. Ele era um rapazinho novo. O caminhão chegou, nós descarregamos, e ele pegou o frevo e falou assim: "Você vai ser um campeão." Falou assim. Mas nós não tínhamos baia. E tinha um curral lá na fazenda, quando nós compramos a fazenda, tinha um curral. Aí nós levamos o frevo para o curral, e no dia seguinte o Januário cortou uns bambus grossos que tinha lá e fez um cercado para criar o frevo. Vocês imaginam, o frevo é um dos cavalos mais premiados da raça campolina no Brasil. Foi criado numa baia de bambu lá na fazenda, enquanto nós construíamos as outras baias para ele poder ficar alojado. Então, ele foi criado numa baia de bambu. E o Zé e o Januário tinham um carinho muito especial com ele, todo dia muita ração, escova e aquela coisa toda. E depois eu vou contar a história do frevo, mas era aquele carinho muito grande. Nesse ínterim, aí nós compramos a fazenda vizinha nossa. Compramos a fazenda vizinha nossa. E nessa fazenda tinha um criatório de coelhos muito grande e tinha um galpão enorme para criar esses coelhos. Era um galpão enorme, mas ele não tinha nada, era só a cobertura e os caixotes para coelho lá. Eu, então, pedi, isso tudo que eu estou falando, é eu e o Lício, viu? Porque o Lício era parceiro em tudo que eu fazia. Aí eu passei o criatório, em vez de ser meu, passou a ser nosso. O cacique passou a ser nosso, e o frevo era nosso, e as éguas, tudo era nosso, minha e dele. Aí, o que aconteceu? Nós pegamos esse galpão lá naquela fazenda e construímos baia nele, aproveitamos o piso, a cobertura, e construímos 17 baias lá em cima. Então, nós temos lá 17 baias. E tem um lugar para pôr ração, tem um escritório lá no fundo, que seria o escritório meu, para fazer a escrituração do criatório, e 17 baias. Então, o que aconteceu? O frevo, em vez dele ir para outra baia, eu já construí as baias nesse galpão e ele já foi para a primeira baia que nós terminamos. E quem fez isso aí para nós foi uma pessoa que trabalhou na Cadar há muitos anos, era o Walter, chamava de Valtão. Ele praticamente mudou para a fazenda para trabalhar e fazer. Fez o piso primeiro, encheu o piso e depois fez as baias.
Antes disso, eu tinha feito mais 4 baias lá embaixo, porque a Joia e a Sempre Viva começaram a dar filhos e eu precisava de ter onde colocar os filhos. Então, fizemos mais 4 baias lá embaixo. Então, lá embaixo tem 5 baias. E nós fizemos mais 17 lá em cima. E o frevo, então, foi para a baia número 1, que nós chamamos, que é a primeira baia, que ele é o grande cavalo do nosso criatório. Todo mundo que cria cavalo tem uma história de um cavalo. Ninguém consegue fazer história com 2, 3, 4 cavalos. O criatório das Arábias fez a história com o frevo de Santarém. Ele era o padreador, ele era o grande reprodutor, ele que deu todos os filhos e filhas que foram campeões durante várias exposições. Aí vem o caso do frevo. Então, o frevo já estava alojado, ficou potro, já não era aqui cavalinho mais, era potro, 1 ano e meio, e eu o levei numa exposição aqui em Belo Horizonte, na primeira exposição que eu ia com o frevo, ele novo, muito bonito, e aí aconteceu a forra com o Luiz Ângelo. Ele levou o Fazão e eu levei o frevo. E o frevo ganhou dele, mas de longe, de longe. Então, toda aquela brincadeira que ele fazia comigo, que eu tinha deixado o melhor para trás, é eu que fazia com ele. Ele falou: Luiz, você vê que eu soube escolher, que eu escolhi o que os juízes também escolheram. E o frevo, daí para frente, a história dele é maravilhosa. Ele foi campeão em todas as categorias, jovem, potro, adulto, cavalo jovem, adulto, sênior. O frevo foi campeão de tudo que ele disputou na vida, tudo. E chegou a campeão dos campeões, que aí juntavam todos os campeões nacionais. Ele ganhou campeão dos campeões e foi, então, um cavalo que fez a história do criatório das Arábias. Então, esse, mais ou menos, é o início do criatório das Arábias. Aí expandiu mais, começou a expandir. Esse mesmo amigo meu, Guido Pacheco, me ligou um dia e falou assim: Amir, tem um criador aqui de Valadares, que é um criador muito forte, mas ele vai parar de criar. E ele está precisando de vender 10 éguas. Você quer comprar as éguas dele? E eu falei: mas ele está parando porque não, que ele não quer mais, está em meio de dificuldade. Eu falei: ô Guido, em vez de vender as éguas, vamos arrumar esse dinheiro para ele, eu empresto uma parte, você empresta outra. E não, mas ele quer parar. Ele quer parar. Mas se ele quer parar, eu compro as éguas dele. Então, você vem cá para ver as éguas? Eu falei: não vou, não. Vou, não. São 10 éguas boas, você já olhou? Não, a maioria até já foi minha, éguas que eu vendi para ele, éguas boas. Eu falei: então, pode comprar para mim. 10 éguas. E desse dia em diante, o Arábia virou criatório. Porque aí essas éguas eram espetaculares. Algumas vieram cobertas de um cavalo fantástico da época, que era o Garçadar. Outras vieram cobertas do Garboso de Santarém, Garboso de Passatempo, que era do Guido. E então foi assim, foi o início das glórias que o criatório das Arábias teve, foi a chegada dessas 10 éguas. Uma delas foi Balada do Catulé, foi campeã nacional em Uberaba. A Andresa do Catulé cansou de ganhar título aqui em Belo Horizonte, Barbacena, as principais exposições, elas ganhavam, essas éguas que vieram lá do João Ferreira. Então, foi assim, um marco no meu criatório. Então, eu passei a ter um cavalo, frevo, e já algumas éguas boas, muito boas. Então, eu passei a ser criador. E esse criatório cresceu muito, nós chegamos a ter 80 animais na fazenda. Daquele tiquinho que começou lá com o cacique, nós chegamos a ter entre éguas, reprodutores e tudo, 80 e tantos.